Olá, turminha, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui para falar com vocês, sobre o capítulo 16 do volume 3 da apostila. Bom, o volume 3 é o volume que a gente vai estudar ao longo do terceiro bimestre, tá? Então, a gente começa agora um novo livro, um novo volume, e nesse novo volume a gente vai começar a ver o capítulo 16. Bom, o capítulo 16, ele trata de um novo gênero textual pra gente, que é a autobiografia. E no estudo da língua, a gente vai começar a ver coesão referencial. Então, como vocês bem sabem, todos os capítulos começam com o estudo do texto e logo com uma leitura. Então, a gente tem lá no comecinho do capítulo, página 324, uma leitura de um texto que tem traços de uma autobiografia. E no canto da página, o perfil do autor do texto, para vocês entenderem melhor, e também o glossário, que traz o significado de algumas palavras que para vocês podem parecer diferentes no texto. Lido e refletido sobre o texto, vocês vão passar para as atividades de interpretação. Essas atividades, elas começam lá na página 325, e vocês só conseguirão fazer se vocês tiverem compreendido bem o texto, porque são atividades relacionadas ao texto. Na página 327, antes da proposta de produção textual, vocês vão encontrar um quadrinho lilás chamado Cult. Leiam esse quadrinho, tá, gente? É muito interessante. Fala de biografias e autobiografias e sugere algumas obras. Bom, dessas aqui, eu já tive a oportunidade de ler Persépolis. Persépolis é uma história em quadrinho, da capa vermelha, linda, linda, linda. Se vocês tiverem a oportunidade de adquirir esse livro, de pegar emprestado, sei lá, leiam, tá? Não deixem de ler esse livro. Por quê? É um livro fácil de ler, É uma história em quadrinhos, então é chamativo pra gente. É bem mais fácil de ler do que livros que tem só palavras, prosas, romances. E é muito interessante, tá? É uma autobiografia muito interessante. Eu não vou falar mais aqui porque eu não quero dar spoiler do livro. Eu quero que vocês leiam. E aí a gente chega finalmente à nossa produção textual da semana. Bom, a produção textual da semana, como a gente está falando de autobiografia, ela pede que vocês construam, que vocês escrevam, produzam uma autobiografia. Só que vocês não vão contar a vida inteira de vocês não, tá, gente? É uma autobiografia breve, como aquela do começo do capítulo, tá? Como a do Antônio Prata, Aquela que a gente leu lá no comecinho. Então, vocês vão escrever aqui como vocês chegaram até a família de vocês, Alguém já deve ter falado isso pra vocês, como foi a chegada de vocês até a família. Sua mãe, seu pai, sua avó, alguém já deve ter te contado isso. E vocês vão relatar isso, assim como o Antônio relata lá naquela autobiografia do começo do capítulo. O livro pede ainda, para que vocês, se possível, adicionem fotografias, que ilustrem esses momentos no texto de vocês, que vocês falem da família de vocês, apresentem os integrantes, como é essa família, como ela se formou, que características marcantes da sua família você vai levar para sua vida. Pede para vocês usarem uma foto ou fazerem referência de algo de quando vocês eram bebês. Se souber de alguma história divertida da sua infância, que vocês contem aqui, Enfim, para vocês escreverem uma boa biografia de forma leve, descontraída, tá? Nada muito sério. E para isso, o livro dá todo o passo a passo para vocês. É só vocês acompanharem aqui o que está escrito, o que está dado lá na página 327, que vocês vão fazer uma belíssima autobiografia. Depois disso, a gente chega no estudo da língua da semana. E aí a gente vai começar a ver recursos de coesão. Então, como a gente já viu, existem dois tipos de textos. A gente tem os textos verbais, que são aqueles que possuem palavras, e a gente tem os textos não verbais, que são aqueles que apresentam só imagens, mas que também comunicam alguma coisa. Em se tratando de texto verbal, aqueles que apresentam palavras, é preciso que tenha uma lógica interna dentro desses textos. E essa lógica interna a gente chama de coerência. Sem a coerência, um texto não faz sentido para o seu leitor. Isso acontece se eu digo, por exemplo, que eu sou vegetariana, mas que eu adoro uma carne mal passada. Esse texto que eu acabei de falar para vocês, essa frase, ela não possui uma lógica. Por quê? Porque todo mundo sabe que vegetarianos não comem carne.
Então, como eu sou vegetariana e vou gostar ao mesmo tempo de uma carne mal passada, né? Isso não existe. Isso não tem lógica no nosso mundo. Então, esse texto também é um texto incoerente, né? É um texto que não tem sentido, que não apresenta uma lógica interna. Quando a gente fala de um texto biográfico, autobiográfico, que é um texto que apresenta a vida de uma pessoa ali, é preciso que haja uma lógica, né, que as datas batam de alguma forma, porque senão esse texto também se torna um texto incoerente. Então, recapitulando, a coerência é o fator responsável por alguém compreender ou não um determinado texto. E a incoerência é quando esse texto não faz sentido para alguém, não tem lógica para alguém. Para que um texto seja coerente para alguém, ele depende de um outro fator que é chamado coesão. Então, para que um texto seja coerente, né, para que ele seja bem compreendido, para que ele faça sentido para alguém, ele precisa apresentar conectores, né, conexões entre os seus elementos. Então, ele precisa que tudo esteja bem interligado dentro dele. E isso, né, essas interligações que acontecem dentro de um texto, essas conexões, a gente chama na língua portuguesa de coesão textual. Então, voltando à receita, né, ao exemplo da receita de bolo, para que a pessoa entenda direitinho o que é para fazer, ela precisa que o texto tenha lógica, mas ela também precisa de instruções adequadas, né, de marcadores, de conectores que demonstrem a ela o que vai antes, o que vai depois e outras coisas. Então, quando a gente utiliza, né, essas palavrinhas que ligam antes, depois, primeiro, por último, né, mais, no entanto, portanto, pois, tudo isso são elementos da coesão, né? São conectores que a gente utiliza para que o texto possa ser bem entendido pelo leitor. Se essas palavras não forem empregadas, ou ainda se elas forem empregadas de maneira errada, o interlocutor, né, que no caso do texto é o leitor, ele pode não compreender a ideia que o autor está querendo passar. E aí, esse texto, ele peca tanto na coesão quanto na coerência, né? Porque se o leitor não entende a ideia, esse texto é incoerente para ele, não tem uma lógica para ele. O livro traz pra gente o exemplo de um diálogo, né, de uma conversa, em que fica claro o uso de elementos de coesão inadequado. Então, a gente tem lá, Lucas, dê adeus a Maria, pois sua mãe chegou. E aí o Lucas pergunta, sua mãe é a mãe da Maria ou é a minha mãe? Então, por essa resposta do Lucas, né, que é o interlocutor aqui, a gente percebe que essa palavra sua, que conecta aqui duas outras palavras, né, ela não cumpriu devidamente o seu papel. Ela não foi empregada corretamente. Por quê? Porque essa palavra sua, ela causou uma confusão. Ela não deixou o texto claro. Tanto que o Lucas não entendeu, né? Essa palavra, ela abre margem para uma ambiguidade. O que é uma ambiguidade? É um duplo sentido. Então, aqui a pessoa pode estar falando da mãe de Lucas ou da mãe de Maria, mesmo que essa não tenha sido a intenção dela, né? Só porque ela usou a palavra sua de maneira errada aqui. Então, para a gente garantir uma boa coesão ao nosso texto, a gente precisa estar seguro que esse vínculo, né, essa ligação entre as palavras do nosso texto, ela está bem construída, eles estão bem construídos, né? Que eles não deixam a desejar, que eles não abrem margem para o leitor entender uma outra coisa ou ainda ficar confuso. Agora, falando especificamente da coesão referencial, a gente precisa saber que ela é o mecanismo utilizado para conectar as palavras de um texto, só que estabelecendo uma relação de referência. Então, por exemplo, lá naquele texto que a gente viu anteriormente, a palavra sua se referia à mãe, né? E é isso que a coesão referencial vai fazer. Vai utilizar de outras palavras que estabelecem ligações para referenciar alguma coisa, para fazer referência a uma outra palavra do texto.
O livro diz pra gente ainda que algumas palavras, elas são excelentes para cumprir esse papel de fazer referência a um outro termo. Essas classes são os pronomes, os verbos e os advérbios. Então, se tratando especificamente dos pronomes, né, como essas palavras que fazem referência, a gente já sabe que pronomes são palavras que acompanham ou substituem nomes, né, substantivos, e que elas sempre se referem a uma pessoa do discurso, né? Então, a gente tem a primeira pessoa, que é quem fala, a segunda pessoa, que é com quem se fala, e a terceira pessoa, que é de quem se fala. Então, se a gente consegue identificar corretamente, né, essas pessoas do discurso dentro do texto, dificilmente a gente vai ficar confuso, né, em usar determinada palavra ou compreender alguma coisa, alguma relação de sentido dentro daquele texto, porque a gente identificou corretamente a pessoa do discurso. No caso da autobiografia, que é o gênero textual que a gente começou a estudar, é comum a gente encontrar o uso frequente de pronomes que se referem à primeira pessoa, eu ou nós. Por quê? A gente está falando de auto, né? De eu, de falar sobre o eu, autobiografia. Então, é a pessoa contando sobre a vida dela. Logo, ela vai estar se referindo ao eu, a primeira pessoa do discurso. Então, a gente tem lá no livro alguns exemplos dentro de um pedacinho de uma autobiografia. A primeira cena de que me lembro, né? Então, esse me aí, ele já remete a eu, a primeira pessoa do discurso. Então, quem se lembra? Eu me lembro. Eu já tinha uns 2 anos, né? A gente tem novamente o pronome eu se referindo à primeira pessoa. Estava na cozinha da minha avó, né? A gente tem um pronome possessivo aí, minha, se referindo ao eu, né? Então, uma coisa que pertence a mim. Essa avó era de outra pessoa? Não, era minha avó. Pertence a mim, primeira pessoa do discurso. Tentando pegar um copo de refrigerante em cima da mesa. Então, só nesse trecho, a gente conseguiu achar 3 pronomes sendo utilizados como referentes à primeira pessoa do discurso, o eu. Então, a gente tem o pronome oblíquo me, a gente tem o pronome pessoal reto eu e o pronome possessivo minha. Para ilustrar melhor isso para vocês, né, para vocês saberem quais são os pronomes mais utilizados para fazer essa função dentro do texto, essa função de referenciar, né, de fazer referência a um outro termo, a alguma pessoa do discurso, o livro apresenta um quadro, né, com os principais pronomes utilizados para isso, para essa função. Então, lá a gente tem pronomes pessoais mais utilizados, os pronomes possessivos mais utilizados, os pronomes demonstrativos mais utilizados, os relativos, indefinidos e interrogativos. Então, vocês vão olhar com calma esse quadro que fica no final da página 329, tá? E marcar o que vocês acham que são ainda mais utilizados, né? Pelos textos que vocês leem. Até aqui mesmo na apostila, o texto da apostila, vocês podem pegar e marcar os pronomes que foram mais utilizados para fazer essa função de referência aqui nesse quadro. Se vocês observarem também, vocês vão ver que esses pronomes, nessa função de fazer referência dentro de um texto, eles não são únicos, tá? Então, eles podem, num texto, um determinado pronome fazer referência a algo, em outro pedaço do texto eles podem fazer referência a uma outra coisa, tá? Depende muito do contexto em que eles estão encaixados, da situação em que eles estão empregados. Quando a gente fala do eu, a gente tende a relacionar esse eu à pessoa que está escrevendo aquilo ali, né? No caso do texto. Só que o livro apresenta um exemplo pra gente em que o eu não é o autor, e sim a mãe do autor. Então, a gente tem aqui uma frase empregada num discurso direto. Então, a gente tem aqui o travessão e escrito: eu fiquei emocionada com seu texto, disse minha mãe. Né? Então, quem disse não fui eu. O eu aqui é a minha mãe que disse, tá? Então, nesse caso, o eu aqui não se refere ao autor que está escrevendo, mas em outro momento, o eu pode sim se referir ao autor. Então, a gente precisa prestar muita atenção no uso desses pronomes
para saber a quem ele está se referindo naquele determinado momento. Entendido essa matéria, vocês vão para as últimas atividades que tem início lá na página 330. Então, vocês vão realizar todas essas atividades, que são atividades de fixação, né, que servem para vocês fixarem o conteúdo estudado. E se quiserem, podem também preencher aquele resuminho, aquele relembrando que a gente tem no final de cada capítulo, né, que é meio que um resumo esquemático para vocês estudarem. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.